Olá pessoal, meu nome é Flávio Wolff, sou trainer em Programação Neurolinguística licenciado pelo criador da PNL, Dr. Richard Bandler, sou professor de hipnose e hipnoterapeuta com mais de 10 anos de atendimentos. Essa aula que eu vou dar hoje para vocês é uma aula sobre o modelo da mente. Esse modelo da mente é que eu aprendi usado por Gerald Kind, que Gerald Kind foi um famoso hipnólogo, aluno de Dave Elman. Dave Elman foi o maior hipnotista clássico do mundo. E no modelo da mente explica muito bem os três tipos de mente que a gente tem, falando de mente subjetiva, obviamente, e por que a gente faz o que a gente faz, por que a gente às vezes não tem controle, como é difícil incorporar um novo comportamento, como é muitas vezes complicado tratar um trauma, uma fobia, um medo, sendo que a gente conhece esse medo é racional pra gente, só que a gente não consegue tirar esse medo da gente. E aí você consegue entender, sabendo o modelo da mente, entendendo o modelo da mente, por que isso acontece. E o modelo da mente ele é formado por três mentes. A gente tem a mente consciente, subconsciente e inconsciente. Então vamos lá, o inconsciente, o que é o inconsciente? O inconsciente é o nosso sistema autônomo do corpo. Então, minha respiração, meu aparelho digestivo, os batimentos cardíacos, minha pressão. Então eu não preciso controlar isso. Isso vai acontecer sem que eu pense a respeito disso, de forma autônoma. A gente vai ter a nossa mente consciente, onde nossa mente consciente ela tem 4 fatores. Ela tem o nosso lado analítico, nosso lado racional, nossas memórias a curto prazo e a nossa força de vontade. Depois eu vou explicar como é que cada uma dessas funciona. E aí a gente tem o nosso subconsciente. O nosso subconsciente é quem manda na parada, é quem manda na porra toda. O que a gente tem dentro do nosso subconsciente? As nossas memórias a longo prazo, nós temos as nossas emoções no subconsciente, os nossos hábitos, a nossa ociosidade e a nossa autopreservação. Para vocês terem uma ideia, o subconsciente, segundo esse modelo da mente, representa 95% de toda a capacidade mental que a gente tem. E o nosso consciente representa apenas 5%. 5% é ótimo, né? Tirar a caneta, 5%. Então, por exemplo, a pessoa fala assim, eu sou racional. Não tem como alguém ser racional, sendo que 95% engloba todo o subconsciente, inclusive as emoções. Então, toda decisão que a gente faz na nossa vida, ela tem um cunho emocional. E eu vou responder por que depois, eu vou mostrar por que depois. Mas o que é racional? Racional é a explicação que a gente dá para essa escolha. Eu escolhi esse carro porque ele é mais veloz, ele faz 13 km com 1 litro. Não, você não comprou esse carro por esse motivo. Você comprou esse carro porque você quer se divertir com o carro, sair à noite, você quer viajar com a tua família. Então, a tua decisão, ela é emocional. Racional vai ser a justificativa que você dá para um processo, para justificar aquilo que você fez emocionalmente. Beleza? Então, vamos lá. Vamos explicar como é que funciona tudo aqui. Consciente, nosso lado analítico, nosso lado racional, nossas memórias a curto prazo e força de vontade. Beleza? Então isso eu já falei pra você. Eu vou pro subconsciente, que é mais legal. Eu gosto muito do subconsciente. Então assim, os nossos subconscientes estão as nossas emoções. E principalmente as nossas memórias a longo prazo. A gente tem muita emoção associada à memória a longo prazo. E porque, na maioria das vezes, um medo, um trauma, está ligado a emoções, está ligado a um alto impacto emocional. E isso, você tem um gatilho para gerar esse alto impacto emocional. E aí você tem um medo de barata. Agora, adoro dar o exemplo de medo de barata. Cara, o que acontece? Você é pequenininho, uma criança, por exemplo, aí você vê uma baratinha na rua, na casa. E aí você vê, nossa, que bichinho bonitinho e tal. Aí você vai pegar a barata, o que a tua mãe faz ou alguém próximo faz naturalmente? Dá um grito, tira a boneca, o que você tá fazendo, menina? A criancinha toma um susto e fala assim, pô, esse bicho aqui é um dragão, esse bicho vai me comer, não posso chegar perto disso. E aí cria um trauma. Tem baratas que voam, por exemplo, aí parece um dragão também voando. Você cria uma imagem muito maior, você tem um gatilho, que é o grito da sua mãe, você associa com o bicho e você cria um medo. E muitas vezes esse medo, você é criança, tem medo de escuro, tem diversos tipos de medo. Você é criança, você até entende. Mas depois que você cresce, você é uma outra pessoa, você tem outros recursos e continua tendo o mesmo medo. Por quê? Porque esse medo está no subconsciente. Conscientemente você sabe que, como é que eu vou ter medo de um bicho desse? Mas você não consegue tratar isso a nível subconsciente. Você sabe racionalizar o que você tem, analisar o que você tem, mas você não consegue tratar. E isso acontece com diversos medos. Um trauma também subconsciente está relacionado às nossas emoções,
a autopreservação, por exemplo. Eu tratei um caso de uma mulher que fazia 4 anos que ela não saía de dentro de casa. Por quê? Porque ela chegou, foi levar a filha na faculdade, deixou a filha na faculdade, no trajeto de volta para casa, ela sofreu um sequestro relâmpago, levaram ela em banco, assaltaram ela, bateram nela, deixaram ela quase seminua numa rodovia. E aí ela ligou pro marido, procurou uma casa, ligou pro marido e tal, levou para casa, e aí ela fez atendimento psicológico, psiquiátrico, e ela não conseguia sair na rua. O que a mente dela, autopreservação, o que a mente dela falou para ela? Cara, você sair de casa, fudeu, não sai de dentro de casa. Então, dentro de casa, para ela, era um lugar seguro. Então, por exemplo, ela tinha algumas fases para chegar perto da porta. A 10 metros da porta, ela tremia. 5 metros da porta, ela começava a ter um ataque de pânico. A 2 metros da porta, ela se urinava. Então, assim, o que era? Subconsciente dela, autopreservação. Quer ver um outro exemplo de autopreservação? Quando vê um carro, o que a gente faz? A gente está atravessando a rua e vê um carro. Não sei se já aconteceu isso com você. O que você faz? O carro vem e você pula. Isso é autopreservação. Isso é mente subconsciente. Se a gente for falar sobre cérebro, cérebro reptiliano. Todas as informações que a gente recebe, a primeira coisa que a gente faz é o seguinte, peraí, essa informação é um risco de vida para mim? Esse estímulo é um risco de vida para mim? Se for, eu reajo. Se não for, aí eu, ufa, beleza, deixa eu ver o que eu faço com isso. Aí eu vou analisar e vou raciocinar o que eu faço com isso. Porque imagina se você não reagisse primeiro, se você não tivesse autopreservação primeiro, você fosse analisar e racionalizar o que está acontecendo com você. Tá vindo um carro, você, o carro está vindo. O carro está vindo a 80 km por hora. O carro deve ter seus 800 quilos. Se ele bater em mim, cara, você não vai fazer isso, você vai pular. Sabe? E a gente faz isso o tempo inteiro. O medo é uma forma de se autopreservar. Porque uma das funções do nosso cérebro é nos autopreservar. Na nossa mente é a autopreservação. Uma outra coisa, você fala assim, eu não consigo fazer tal coisa, eu não tenho força de vontade. Por que a força de vontade, muitos coaches falam que é uma bateria? Porque ela representa só 5%. Entendeu? Ela não é um comportamento que você tem que é subconsciente, já automatizado. A força de vontade, você tem que fazer força para ter vontade daquilo. Então, não é alguma coisa que está subconsciente, automatizado dentro de um processo. Por isso que força de vontade, para você fazer, não ressignificar, mas assim, para você ter um novo comportamento, você precisa fazer o quê? Você precisa ter consistência nesse novo comportamento para que ele seja automatizado dentro do teu processo. Para que você não tenha que usar uma força externa ou buscar uma força interna para ter vontade de fazer alguma coisa. Por isso que força de vontade é consciente, porque não é alguma coisa que você, um hábito, por exemplo, que você já vai e faz. Né? Por exemplo, procrastinação. As pessoas falam assim, eu quero tratar a procrastinação. O que é pra mim a procrastinação? Procrastinação é você fazer alguma coisa que você não gosta de fazer. Se você gostasse de fazer, você fazia, você não procrastinava. Pode pensar bem aí, você procrastina na maioria das vezes, vou falar 100%, mas aquilo que você não gosta. Porque aquilo que você gosta, você vai e faz. Se você gosta de jogar videogame, você não procrastina pra jogar videogame. Fala assim, eu vou jogar videogame mais tarde. Não. Você vai e joga, ou assistir novela, jogar futebol, praticar um esporte, não sei. Se você gosta daquilo, você vai e faz. Normalmente a gente procrastina aquilo que não dá prazer, que a gente não gosta de fazer. E aí depois eu ensino como tornar alguma coisa que você não gosta de fazer, como trazer prazer a isso para parar de procrastinar. Beleza? Então no nosso subconsciente estão também as nossas memórias a longo prazo, tá? E por que isso é importante? Por que é importante saber isso? Por exemplo, a gente usa a modelo da mente para ressignificação. A terapia de vida passada, ou a terapia de memórias, ela é uma ressignificação. O que acontece? Então aqui no meu subconsciente, deixa eu pegar um outro papel aqui. Então vamos lá. Eu tenho aqui o meu modelo da mente, aqui o meu consciente e o meu subconsciente e o meu inconsciente. Todas as emoções, imagina, eu tenho uma emoção. Eu tenho uma emoção negativa, o que eu faço? Eu tenho uma impressão no meu subconsciente. Eu vou ter uma memória positiva de longo prazo, ela é um maisinho aqui no meu subconsciente. Eu tenho um hábito positivo ou um hábito negativo, ele é menos ou ele é mais. Então o que acontece no nosso subconsciente? A gente vai ter todas as nossas experiências negativas ou positivas dentro do nosso subconsciente. Principalmente as que geram mais impacto emocional, tá? Então a gente vai ter tudo aqui no nosso subconsciente. O que uma terapia ela faz? O que uma regressão de vidas passadas, uma regressão de idade faz? Ela vem aqui no quando aconteceu, do jeito que aconteceu,
e a gente ressignifica isso. Isso aqui de uma impressão vira uma reimpressão. A gente chama isso de reimprint. O que é isso? Eu venho e através de uma técnica de hipnoterapia, eu transformo essa experiência negativa em positiva. Porque eu volto no evento, quando aconteceu isso, só que hoje eu sou uma pessoa diferente, eu tenho novos recursos, ou eu tenho mais recursos que eu tinha naquela possibilidade, naquela oportunidade. Então eu venho e transformo em positivo uma experiência negativa. Voltando ao caso daquela mulher que não conseguia sair de dentro de casa. Eu fiz uma regressão de tempo com ela, ela voltou no momento que aquilo aconteceu, vivenciou aquilo novamente, só que ela era uma outra pessoa. E ela entendeu que da mesma forma que foi perigoso para ela sair de dentro de casa, ela entendeu que fora de casa aconteciam muitas coisas maravilhosas. Ela casou, ela teve a lua de mel, ela teve os filhos, ela fez viagens importantes, se formou, estudou, tinha sucesso no trabalho dela, fora da casa dela. Então, ela percebeu que, infelizmente, essas coisas acontecem, que a gente vive num país violento, mas que isso não é uma regra. E aí, a partir do momento que ela entendeu isso, que ela fez um maisinho numa experiência negativa, quando ela volta no estado de transe, ela volta com outro significado. E por que isso a gente só consegue atingir esse subconsciente num transe? Porque a gente vive aqui, ó. A gente vive no racional, no analítico. Em que momento que eu tô nesse estado subconsciente? Eu induzo, a hipnose é um estado alterado de consciência através de foco e da atenção, e eu induzo esse estado de subconsciência quando eu tô assistindo um filme. Quando eu tô pensando em alguma coisa, ou no ônibus ou no carro, quando eu percebo que já cheguei, teve uma distorção de tempo. Quando eu tô assistindo um filme, eu tô assistindo Vingadores, Guerra Infinita, passa 3 horas e falo, nossa, o filme já acabou. Eu tava no estado hipnótico, teve uma distorção de tempo que eu não percebi. Quando eu tô lendo um livro, quando a gente se emociona num livro, num filme, além de neurônio espelho, mas você tá tão envolvido naquilo, tem empatia com o ator principal do filme, você se coloca no lugar dele, tipo Marley e eu. Você que tem cachorro, você já cria uma empatia, você tem muitas coisas a ver com o cara e começa a sofrer aquilo, sendo que aquilo é uma obra de ficção. Entende? Então você tá tão focado no negócio que você tá no estado hipnótico. E a gente tem uma teoria que a gente fica em hipnose pelo menos 6 vezes por dia, lendo um livro, assistindo um filme, viajando entre um trajeto e outro. E tem uma outra estatística que diz que 15 minutos de hipnose em transe hipnótico corresponde a 4 horas de sono profundo. Então quem passa pela experiência hipnótica de verdade adora, ama de paixão. Imagina, 4 horas, meia hora hipnótico representa 8 horas de sono. Pô, quem não quer ter 8 horas de sono profundo e revigorante depois, né? Então vamos lá, e como é que eu acesso, por exemplo, na hipnose esse estado subconsciente? A hipnose, o que a gente faz? Isso aqui é como se fosse, a gente chama isso aqui de senso crítico, capacidade crítica. E o que é a capacidade crítica? Por exemplo, tem outras pesquisas que falam que essa capacidade crítica, essa membrana aqui, entre aspas, ela se forma até os 12 anos de idade. Então vamos lá, você é criança, ou se você tem filhos, você já viu como você dá um aviãozinho pro seu filho, sai voando, sai brincando, tem amiguinhos imaginários, você dá um carrinho, ele fica batendo o carrinho, menina fica brincando com a boneca, fica conversando e tal. Por quê? Porque ela não tem um lado crítico e analítico formado ainda, entendeu? Ela não tem, então para ela é de boa isso. Se você falar assim, vamos brincar de correr pelado para uma criança, a criança provavelmente vai brincar. Agora, fala isso para um adulto, ele vai te dar uma porrada. Por quê? Porque ele tem o senso crítico dele, a capacidade crítica dele formada. Ele vai analisar, racionalizar e falar, pra que isso? Como isso? Na hipnose, o que a gente faz? A gente, através de técnicas hipnóticas, a gente dá um bloqueado aqui, a gente entra aqui e fura esse bloqueio. Isso falando seja hipnose clássica, seja hipnose não verbal. Então a gente fura esse bloqueio aqui, falando mais de clássica agora, nesse momento, tá? A gente desce essa capacidade crítica e se comunica direto com o subconsciente. Flávio, mas a pessoa não tem o controle do que ela vai fazer? Não, ela tem total controle. Tudo que eu estou falando para vocês absorvem 20% conscientemente, 80% subconscientemente. Quando você está no estado hipnótico, você está no estado de hiperatenção. Você passa a ter 100% de hiperatenção. Então, a pessoa no estado hipnótico ela só faz aquilo que é congruente para ela. Se não for congruente, ela desperta o transe. Então, em nenhum momento o hipnólogo vai chegar para você num transe e vai falar assim, sai correndo pelado. A não ser que seja de você sair correndo pelado. Se você estiver acostumado a sair correndo pelado pela rua, você vai sair. Mas me dá o seu cartão, me dá o número da sua conta. Você não vai fazer. Você não faz isso para qualquer um.
entendeu? Então, quando você está no estado hipnótico, você está no estado de 100%. E na teoria, e na prática, o que a gente faz? A gente, através de técnicas hipnóticas, rebaixa essa capacidade crítica, entra subconsciente, isso a gente falando de teorias de estado hipnóticos, tá? E aí a gente vai ressignificar através de crenças. A regressão de vidas passadas, como eu disse, e provavelmente esse vídeo vai ser para o pessoal que vai fazer meu curso de regressão de vidas passadas, o que a gente faz? É uma forma de você dar um reimprint, uma reimpressão em alguma coisa que aconteceu. Então, a regressão de vidas passadas, ela está muito ligada à crença, ao espiritismo, à crença de que existe regressão. Então, toda pessoa que acredita em regressão de vidas passadas, cara, de 100 pessoas que eu fiz regressão, que acreditavam em regressão, a 100 fizeram regressão. Seja regressão terapêutica para tratar alguma coisa, ou recreativa para saber o que foi em outras vidas e tal. Mas, dentro das minhas experiências, toda regressão que foi recreativa, ela foi terapêutica. Porque a pessoa, quando voltou do transe, ela trouxe um significado para a vida dela, de alguma coisa que ela foi nas outras vidas. Então, por exemplo, na regressão de vidas passadas, quando, por exemplo, uma pessoa tem medo de cachorro, e ela volta numa vida que ela morreu de cachorro, quando você mostra para ela lá, através também das técnicas, de que tudo que aconteceu naquela vida fica naquela vida, quando ela volta sem o medo. Porque ela entendeu, ela teve uma reimpressão, ela tinha uma experiência negativa, ela tem uma reimpressão de que isso não vai acontecer de novo. Né? Reimpressão é o quê? Voltou no fato, deu um significado novo. Por quê? Porque você tem recursos novos. Quando você tem... quer ver um exemplo legal? Assim, você está namorando com alguém. E aí você sofre. E aí aquela pessoa desmancha com você. Aí você sofre por causa daquele relacionamento, deixa de comer, deixa de tomar remédio para dormir, não consegue se relacionar. Aí você tem as âncoras negativas dos amigos que lembram a pessoa, das músicas que lembram as pessoas, dos locais que lembram a pessoa. Meu, você tá na merda, você sofre pra cacete. E aí o tempo passa, né? Tem aquela máxima de que o tempo cura tudo. E aí, desculpa. E aí você esqueceu a pessoa. E aí quando você lembra das coisas que você fazia com a pessoa, às vezes é até ridículo. Você fala assim, nossa, eu sofri por causa dessa pessoa. Puta, que lixo. Nossa, me arrependo de ter um dia gostado desse cara, ou me arrependo de ter gostado dessa mina um dia. Por quê? Porque você deu novos significados a coisas que aconteceram. Se aquela pessoa era excelente, você deixou de gostar, conhecer uma pessoa melhor, o que você tem que agora você olha para aquela pessoa e fala assim, meu, nossa, eu gostei desse cara, ou gostei dessa mina? Por quê? Porque você tem recursos novos, você está enxergando aquela situação de um outro ponto de vista com novos recursos. Por isso que essa situação, às vezes, é ridícula. Você fala, nossa, como é que eu gostei disso, daquilo? Por quê? Porque você teve novas experiências, você comparou as experiências, a experiência hoje é melhor que aquela, e aquela passa a ser ruim. Por isso que você não entende porque você sofreu. Mas naquela época era tudo que você tinha. Por isso que muitas vezes não adianta a gente ficar se lamentando. Ah, se eu errei. Ah, eu não sabia. Ai, que merda que eu fiz. Cara, você provavelmente tomou a melhor decisão com as informações que você tinha, com os recursos que você tinha. Hoje é muito fácil olhar e falar assim, ah, eu não devia ter feito isso. Hoje teu ponto de vista é diferente, teus recursos são diferentes. Sabe? Às vezes a gente acha que está no fundo do poço porque a gente só está enxergando de uma determinada posição. Se a gente mudar o ponto de vista, muda muita coisa em relação ao que está acontecendo com a gente. Às vezes é só uma mudança de ponto de vista. Às vezes é só necessário aceitar que alguma coisa é possível para que ela seja possível. A nossa crença, a nossa comunicação influi na nossa fisiologia. Se eu acredito que eu posso, eu posso. Se eu acredito que eu não posso. Faz sentido para vocês isso? E isso está onde? Isso é subconsciente. Então, os nossos hábitos. Ah, como é que eu mudo um hábito? Eu tenho que mudar um hábito através de repetição. Eu tenho que mudar um hábito através de reforços emocionais positivos. Ah, e por que é difícil parar de fumar? Tem a parte química do parar de fumar também, mas muitas vezes eu ajudo pessoas a parar de fumar, é um hábito. A pessoa acorda de manhã, então aí, porque ela habituou a fazer aquilo. E por que ela não vou parar de fumar? Por que ela não consegue? Porque é difícil você tratar um hábito, a não ser que você tenha, o que eu falei antes, consistência para mudar esse hábito. Agora, como é que você muda isso? Quando você tem um impacto emocional muito forte. Por exemplo, mulheres que fumam. E aí tá grávida. E aí o médico fala assim, ó, você tem que parar de fumar, senão pode acontecer alguma coisa com o seu neném. Cara, a mulher para de fumar na hora, porque aquilo é mais importante para ela. Então a gente pode qualquer coisa, desde que a gente coloque isso como prioridade. E na maioria das vezes, se a gente entende como a mente da gente funciona, a gente consegue trabalhar aqui. Isso existem, tanto a programação neurolinguística quanto a hipnose, a gente consegue ser assertivo naquilo que a gente quer fazer. Então, para você que vai fazer um curso de regressão ou está aprendendo hipnose, saber o modelo da mente, esse modelo da mente é o que mais me agrada, é muito legal.
É muito legal porque você sabe como a mente funciona, você sabe onde estão os problemas que a gente tem e, sabendo as técnicas, obviamente, você consegue dar um novo significado para aquilo. Para mim, que estou há 10 anos trabalhando, quase 11 anos trabalhando em terapia, para mim, Flávio Wolff, resume duas coisas. Ponto de vista e recurso. Óbvio que dentro disso tem muitas outras coisas, mas se eu enxergar o meu problema com um ponto de vista diferente e eu ter os recursos necessários para ressignificar isso deixa de ser um problema para mim. A partir do momento que eu não dou importância para isso, isso deixa de me afetar. Beleza? Se ficar alguma dúvida, gente, me segue no Instagram, @FlávioWolffOficial. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Se você ainda não se matriculou nos meus cursos, corre lá e se matricula. A gente entrega muito, muito, muito. Eu optei por isso, durante muitos anos eu só estudei, fiz mais de 19 cursos de hipnose, fiz 3 formações em PNL, sou um dos poucos trainers no Brasil licenciado da Practitioner e Master Practitioner de Programação Neurolinguística, licenciado, assinado pelo criador da PNL lá nos Estados Unidos, Dr. Richard Bandler, co-criador da PNL. Então, eu busquei dar aula porque eu quero dar aquilo que eu tive pouco nas aulas. As aulas eram muito específicas sobre um determinado tema, aí você fazia, tinha que pagar o outro curso, tinha que pagar o outro curso, tinha que pagar o outro curso, parecia meio quilo, 200 gramas de mortadela, tudo fatiadinho. Eu falei, não, cara, eu quero entregar conteúdo, quero entregar aquilo que eu não tive, experiência, sabe? Então, se você fez sentido pra você isso aqui, quer entender um pouco mais sobre a mente, me segue, manda mensagem lá no meu Instagram, que é o mais ativo, @FlávioWolffOficial. Beleza? Obrigado, gente. Um grande abraço a todos e muito obrigado pelo seu tempo, por estar acompanhando essa aula aqui. Valeu, tchau!